Olá, seja bem-vindo para o nosso segundo dia, o segundo vídeo da nossa jornada da mente, conhecendo a mente. Eu sou o Padre José Vidalvino, psicoterapeuta. E você sabe qual que é a diferença entre mente e cérebro? Não? Então fique comigo e vamos descobrir, porque hoje vamos responder a uma pergunta que parece ser simples, mas eu sei que tem muitas pessoas que acabam confundindo e a usam quase como que sinônimo, como se cérebro e mente fosse a mesma coisa. Mas entenda, não são. E conseguir entender a diferença nos ajuda no nosso processo de transformação, no nosso processo de desenvolvimento pessoal e na forma como nós passamos a enxergar a nossa vida. Então vamos entender que mente e cérebro não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. E eu sei que tem muitas pessoas que as confundem, acham que são a mesma coisa e as usam até como se fosse sinônimo, mas existe uma grande diferença e uma diferença muito importante entre elas. E compreender essa distinção pode ajudar você a entender porque algumas pessoas mudam de vida, superam trauma, vencem medo, desenvolve novos hábitos, novas habilidades, enquanto as outras pessoas permanecem presas aos mesmos padrões durante anos e podendo viver assim presas a vida inteira. Antes de continuar, eu te peço, se este conteúdo já está fazendo sentido para você, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com quem você acredita que precisa crescer emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente. Vamos continuar falando sobre o nosso cérebro. O nosso cérebro é a estrutura física que está dentro da nossa cabeça. E vamos começar por ele, pois que ele é o órgão que está aqui dentro. Ele pesa aproximadamente 1,5 kg e contém cerca de 86 bilhões de neurônios conectados por trilhões de sinapses. É ele que comanda os nossos movimentos, recebe as informações vindas pelos sentidos do mundo externo, regula as funções vitais como respiração, o batimento cardíaco, além de participar da memória, da linguagem, das emoções, do aprendizado, dos pensamentos, das nossas emoções. Podemos observar o cérebro por meio de exames tomografia e a ressonância magnética. A neurociência consegue estudar a sua estrutura e identificar alterações em diferentes regiões. Uma maneira simples, metafórica de compreender isso é imaginar um computador. O nosso cérebro corresponde à parte física. Ele é a parte da máquina, o físico do computador. Assim como um computador possui a placa-mãe, processador, memória, o disco rígido, o nosso cérebro possui regiões especializadas que trabalham em conjunto para tornar possível toda a nossa experiência de vida. Sem a parte física, o computador simplesmente não funciona. Da mesma forma, nós, sem o nosso cérebro, não existe vida. Nós não existiríamos, não existiria atividade biológica, física necessária para sustentar a nossa experiência humana. A mente, por sua vez, é a programação, a nossa programação interna, que gera a nossa vida. O cérebro é a parte física da mente. Como o computador, também existe algo além da estrutura física. E nós, seres humanos, nós chamamos isso de mente. A mente não é o órgão, não é o físico. Ela corresponde aos conjuntos das nossas camadas, os nossos centros direcionadores da mente consciente, razão, ego, e o centro direcionador da mente inconsciente,
as nossas emoções, a nossa psique. É na nossa mente que nós processamos todas as informações que recebemos do mundo externo, que se encontram ali os nossos pensamentos, as nossas crenças, emoções, lembranças, imaginações, interpretações, decisões, os nossos valores, os nossos significados. Voltando ao exemplo do computador, se o nosso cérebro é a parte física, a mente é a parte programação, a parte da programação. E é a programação que determina como aquela máquina será utilizada. Assim, também somos nós. Também vamos funcionar conforme a nossa programação interna, conforme a programação que está alojada na nossa mente. Nós não conseguimos fotografar um pensamento, não conseguimos fazer uma ressonância magnética para encontrar uma crença. Também não é possível localizar em um exame os nossos sentimentos, o amor, o medo, a ansiedade, a fobia, a depressão. Esses elementos pertencem à experiência da mente. Apesar de hoje existir equipamento moderno que consegue identificar os pontos acionados no cérebro, consegue medir a frequência vibracional do cérebro, mas não consegue identificar aonde estão as nossas emoções. E percebemos então a sua existência através do sentindo do corpo. Nós sentimos fisicamente as nossas emoções, elas são sentidas de forma física, que vão gerando os nossos comportamentos, as nossas escolhas, pela maneira como interpretamos o mundo e passamos a enxergar a nós mesmos, a visão e percepção que temos de nós, a história que contamos da nossa própria história. É por isso que duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação, mas vão reagir de maneiras completamente diferentes. Por quê? Porque cada uma possui uma programação diferente, uma programação individual. Não é apenas o acontecimento que determina as nossas reações, é a interpretação que fazemos dele e as interpretamos conforme nós estamos programados. É aí que a mente exerce um papel fundamental. Porque quando falamos das doenças emocionais, não são os problemas físicos no cérebro, não é doenças cerebrais. O problema não está no cérebro, está na programação que se danificou. Imagine um computador. Você comprou um computador moderno, de última geração. Ele possui o melhor processador, muitas memórias e alta velocidade. Mas quando você liga, o sistema operacional dele está ruim, está cheio de vírus, os programas travam, os arquivos desaparecem, tudo funciona lentamente. O problema não está na máquina em si, está na programação. Algo muito semelhante acontece conosco. Uma pessoa pode possuir um cérebro e um corpo completamente saudável e, ao mesmo tempo, viver dominada por crenças limitantes, por traumas, por medos, por fobia, sentimento de fracasso, baixa estima, por depressão, viver ansioso, tendo muitos pensamentos negativos. Ela possui uma excelente máquina, mas está utilizando uma programação danificada, que a impede de desenvolver todo o seu potencial. Essa é uma das razões pelas quais duas pessoas com as mesmas capacidades e mesmo conhecimento alcançam resultados tão diferentes. Muitas vezes o que muda não é o cérebro, é a maneira como a mente interpreta a realidade. A boa notícia é que a mente pode ser transformada, ressignificada, reprogramada. E aqui encontramos uma das descobertas mais fantásticas da neurociência. O nosso cérebro possui a capacidade extraordinária chamada neuroplasticidade. Isso significa que ele pode criar novas conexões ao longo da vida, ele pode ser reprogramado. Então, cada novo aprendizado, cada hábito saudável, cada pensamento repetido, cada emoção vivenciada
fortalece determinados circuitos neurais. E quando mudamos a nossa maneira de pensar, de falar e de sentir, também modificamos a forma como o nosso cérebro funciona. É como utilizar uma nova programação. O computador continua sendo o mesmo, mas o seu desempenho melhora. Da mesma forma, somos nós. Nós podemos substituir aquelas crenças limitantes, aquela programação danificada, por crenças positivas, crenças fortalecedoras. Podemos desenvolver inteligência emocional, a capacidade de controlar a nossa mente, aprender novos comportamentos, novas habilidades, novos hábitos, curar as nossas feridas emocionais e transformar a nossa maneira de ver e criar uma nova versão e percepção de mim de forma positiva. Vamos falar do que eu vou trazer aqui mais para frente, mas desde já é importante entender que além desta parte humana, física, do qual nós somos criados, há dentro da mente uma outra parte, uma dimensão espiritual, uma dimensão maior que merece toda a nossa atenção. Porque quando nós aprisionamos nossas dores, a nossa criança interior, nós também aprisionamos a nossa luz, a nossa força, a nossa centelha divina, o nosso herói interior. Junto com a dor, aprisionamos a força, a luz. E como cristão, nós sabemos que Deus nos criou em três dimensões: a nossa dimensão física, biológica, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa psique, as nossas emoções, e Ele nos concedeu o livre-arbítrio, nos deu a inteligência, a liberdade, e nos criou também com uma alma, com uma dimensão espiritual, a nossa dimensão maior, que essa não teve a sua origem na concepção. Ali na concepção teve a origem do nosso corpo e da nossa emoção. A nossa dimensão emocional, ela vem do coração amoroso do Pai. Antes de é um dom precioso que precisamos ser educado, iluminado, como diz São Paulo quando escreve a carta aos Romanos: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. Essa renovação acontece quando alimentamos a nossa mente com a palavra de Deus, cultivamos uma vida de oração, buscamos o autoconhecimento, praticamos o bem e permitimos que o Espírito Santo transforme todo o nosso ser. Uma mente renovada produz uma vida renovada. E quando nossa programação interior está alinhada com nossos valores e com os valores cristãos, com os valores do Evangelho, nossas escolhas tornam-se mais sábias, nossas emoções mais equilibradas e a nossa caminhada mais próxima da vontade de Deus. Portanto, lembre-se, o cérebro é a estrutura física, a mente é a nossa programação que orienta os nossos pensamentos, nossas emoções e nossos comportamentos, do qual criamos a visão e percepção que temos de nós. Cuidar apenas do nosso cérebro não basta. É também preciso cuidar da nossa mente, alimentando os bons pensamentos. Busque o autoconhecimento, desenvolva inteligência emocional, aprenda a cultivar a sua vida espiritual, aprenda a controlar o seu diálogo interno. Remove diariamente a sua maneira de pensar, renove diariamente a sua maneira de pensar. Porque quando o cérebro e mente trabalham em harmonia, sobre a luz do Espírito Santo, sobre a luz do amor de Deus, vivemos com mais equilíbrio, liberdade, propósito e paz. Gratidão por vocês terem me acompanhado até aqui. Gostou deste vídeo? Ele fez sentido para você? Por isso eu te peço, novamente, deixe o seu like, dá um joinha, compartilhe com outras pessoas e caso você não é inscrito aqui ainda no canal do Instituto Conecta, se inscreva para que você possa continuar acompanhando a nossa jornada. E nós tivemos amanhã num novo vídeo, num novo passo da jornada da mente. Gratidão e até amanhã. Fique com Deus.